Nós estamos aqui com o doutor Bruno Pitanga, ele que é médico, e a gente está falando sobre inteligência emocional, equilíbrio emocional. Aí eu gostaria de te fazer uma pergunta. As mães que estão nos assistindo, que têm filho pequenininho, como é que é isso de equilíbrio e inteligência emocional para com uma criança? Como passar isso para a criança? Essa pergunta é ótima. Eu sempre falo o seguinte, os maiores problemas que a gente consegue adquirir na nossa vida quando adulto vêm da nossa infância. As nossas crenças, tudo que são colocados na nossa cabeça, quando na primeira infância, que eu digo que é do 0 aos 7 anos até os 12 anos, elas são colocadas sem culpa alguma pelos nossos pais. Por que isso? Porque, na verdade, quando a gente é criança, os nossos super-heróis é pai e mãe. Na adolescência já são os amigos, mas quando é criança é pai e mãe. E na primeira infância, quando a gente é novinho, a vida é um conto de fadas, né? A gente não sabe que existem mau caráter, bom caráter, não tem isso. Então, o que acontece? Quando você tem uma decepção com seu pai e sua mãe, aquilo te fere muito. E uma crença é colocada na nossa cabeça, geralmente sob forte impacto emocional. Então, quando criança e a vida é um conto de fadas, você se decepciona com seu pai porque falou alguma coisa, ou te bateu, te sacudiu de uma forma errada, ou algo que ele tenha dito, aquilo fica registrado no inconsciente da pessoa. E muitas das vezes você não consegue evoluir na vida por conta de uma crença colocada lá novinho. Quer ver uma coisa? Hoje você senta na mesa de almoço com seus filhos, você fala de tudo, até de sexo, mas não fala de dinheiro. Então a gente nasce escutando o quê? Dinheiro é sujo, rico não entra no reino de Deus, caixão não tem gaveta, tem um monte de besteira falando de dinheiro. Como é que você vai ficar um adulto e ficar rico? Como é que você vai prosperar financeiramente se as crenças para dinheiro são todas negativas? Então você fala um monte de besteira para filho, muitas das vezes sem equilíbrio emocional, sem maldade, por isso que eu falo que é sem culpa. Você fala, homem não chora. Umas besteiras que você fala, né? Eu não gosto mais de você, eu não te amo mais, você tinha que ser igual ao seu irmão. Frases que são do dia a dia, mas que ferem. Por quê? Porque marcam e a criança ela vai crescer dentro do inconsciente dela, bloqueando um monte de coisa na vida. Muitas das vezes faz uma faculdade, tranca, não, começa outra, tranca, não evolui, fica patinando no molhado, porque ela está presa dentro de crenças colocadas desde pequeno. Então a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente fala para filho. Não estou falando que não é para chamar atenção, né, pôr limites e tal, mas dentro de um equilíbrio emocional. Gritar com uma criança, você não vai conseguir absolutamente nada a não ser traumatizá-la. Doutor Bruno, eu vou te dar um tempinho assim, enquanto eu vou falar, para você pensar em algum testemunho de alguém que já fez o treinamento com o senhor e que foi algo assim fantástico. Enfim, em todos os treinamentos, com certeza, as pessoas se colocam. Algo que tenha te marcado profundamente de um testemunho de alguém que estaria num treinamento. Ok. Um momento do meu treinamento pergunta assim, tem alguém na plateia que não consegue evoluir na vida? Justamente isso. Faculdade, não consegue parar, não para no emprego. E aí muitos levantam a mão, aí eu pergunto, quem quer vir aqui na frente resolver isso? Aí poucos, né? Porque o pessoal tem timidez. E aí, nesse foi uma senhora, uns 50 anos mais ou menos, morena, e ela fica de olho fechado, olhando para todos, né? De olho fechado, de frente. E eu começo a fazer perguntas. Mas eu quero levá-la aonde? Na primeira infância, que eu sei que ali deve ter alguma coisa que atrapalhou. E ela me respondeu o seguinte, eu perguntei, como é que eram seus pais, você criancinha? Ah, minha mãe era um amor. Se a mãe é um amor, o pai não era. E o seu pai? Ah, meu pai era muito bravo. Eu bravo por quê? Porque ele me batia. E como que ele te batia? Ele me dava uma coça de fio de cobre de eu ficar toda lanhada, com 6 anos. Você imagina. Aí na hora, todo mundo assustou, e ela de olho fechado, aí eu perguntei para ela, e você tem filhos? Ela falou, tem um só. Quantas vezes você bateu no teu filho com fio de cobre? Ela, doutor, uma vez só. Porque repete padrão. Há uma repetição. A gente faz muitas coisas dos nossos pais até hoje, sem perceber muitas das vezes. E aí eu voltei. E o que o seu pai falava para você quando te dava uma coça de fio de cobre? Que eu não ia ser nada na vida, que eu não valia nada. Tá aí a crença colocada, e aquilo perdurou a vida inteira. E como é que eu não vou chegar lá também e chamar ela na frente para não resolver isso, claro, né? Com certeza. E como que a gente resolve isso? De duas formas, compreensão e perdão. Eu mostrei para ela o seguinte, que fundamental ela entender aquela história de uma outra forma e perdoar o pai dela. Mas como é que você perdoa uma pessoa que dá uma coça numa criança de 6 anos com fio de cobre?
Muito simples. É o que Jesus falou, né? Você perdoa o pecador, mas não perdoa o pecado. A coça é pecado, está errado. Mas o pai, o seu pai, provavelmente tomou uma coça do seu avô, que tomou uma coça do bisavô. Isso está repetindo o padrão. O que acontece? Então você está fazendo a mesma coisa. Virou uma profecia. Vamos acabar com isso, né? Vamos acabar com isso. Na hora que ela entende que o pai não tinha culpa, porque estava repetindo o padrão, ela chorou absurdamente e perdoou o pai, porque ela viu de uma forma diferente aquilo. E o que aconteceu? Isso já tem 3 anos, ela está empregada até hoje, não perdeu o emprego. Olha que bênção, é incrível, doutor. Né? Quando a gente consegue organizar isso tudo, porque nós somos corpo, alma, espírito, psicológico, enfim. Quando a gente consegue organizar isso tudo, existe algo que muda completamente? Eu acredito, Luza, que mudanças acontecem rápido, sabe? Eu adoro, minha mãe foi professora de psicologia, eu adoro psicoterapia, eu acho que todos deviam fazer terapia, mas eu acho que demora muito, às vezes, para você virar uma chavinha que já resolveria. Então, quando a gente faz treinamento comportamental, a gente consegue chegar logo nisso e já não fica remoendo muito lá para trás. Vai daqui para frente, como é que a gente resolve. Então, o que eu vejo é que as pessoas, elas estão hoje meio que desorientadas, porque não sabem nem entender, por exemplo, o que é perdoar. Se você não perdoa seu pai e sua mãe, essa moça que eu acabei de dar o exemplo, ela foi liberta pelo perdão do pai. Perdoar é você lembrar sem sofrer. Só isso. Você não precisa ficar, andar de mão dada com a pessoa que estrupou sua filha. Não. Entrega para Deus, entrega para a justiça de Deus e dos homens, mas não vai ficar lembrando. Se lembrar, não tenha dor nessa lembrança, entende? Eu acho que perdão é isso, né? Lembrar sem sofrer. Olha que fantástico, né? Eu acho que a gente tinha que ter uma aula dessa por dia. Ah, mas tem o Instagram de Dr. Bruno aí, você vai ter uma aula dessa por dia, porque eu assisto todas as aulas dele e acho fantástico. Queria te agradecer profundamente por ter estado aqui com a gente. E, mais uma vez, só para finalizar, olhando para essa câmera, falando para todo o estado do Espírito Santo, o comportamento, ele pode ser mudado? O comportamento pode ser mudado. Eu acho que as dicas que eu tenho que te dar de forma rápida é aprenda algo novo todos os dias, porque você nasceu para ter uma vida abundante, uma vida inacreditável. Basta você acreditar nisso e correr atrás, ou melhor, correr na frente do seu sonho. Não esperar acontecer, porque nada vai acontecer. Eu falo, o universo faz tudo por você, menos a sua parte. Olha que bacana, você nasceu para dar certo. Fantástico isso. Bom, enfim, temos que acabar. Muito obrigada, doutor. Quero mandar um grande beijo para a Mônica, a esposa dele, que é uma das mulheres mais lindas que nós temos em Cachoeira. Enfim, até a próxima e muito obrigada por todos vocês que estiveram conosco até agora. Fiquem com Deus.